Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 43, Nova Bíblia Viva. Introdução. Mateus 12 é um capítulo repleto de confrontos entre Jesus e os fariseus, principalmente sobre a lei e a autoridade de Jesus. Após curar um endemoninhado, Mateus 12, 22, Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus responde com uma forte repreensão, alertando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31 ao 32, e a importância de se produzir bons frutos, Mateus 12, 33 ao 37. Em seguida, os fariseus pedem um sinal, e Jesus os adverte com o sinal de Jonas, Mateus 12, 38 ao 42. É neste contexto que a parábola do espírito imundo que retorna, em Mateus 12, 43 ao 45, surge como um aviso sobre o perigo da religiosidade vazia e da falta de um compromisso genuíno com Deus. Contexto histórico. Na cultura judaica do primeiro século, acreditava-se que espíritos imundos habitavam lugares desertos e áridos. A ideia de repouso para um espírito imundo sugere uma busca por um lugar para residir e exercer influência. A imagem da casa desocupada, varrida e arrumada sugere uma aparente limpeza ou reforma, mas sem a presença de Deus para preencher o vazio. Isso pode ser interpretado como uma referência à vida religiosa superficial, onde as práticas externas são realizadas, sem uma transformação interior genuína. A rejeição de Jesus e a recusa em reconhecê-lo como o Messias criam um vazio espiritual, que é facilmente preenchido por forças mais negativas. A insistência dos fariseus por um sinal de Jesus mostra sua busca por provas externas, ao invés de fé genuína. Interpretação. Em uma perspectiva teológica protestante, trinitariana, este versículo nos adverte sobre o perigo de uma conversão superficial. Uma pessoa pode se livrar de comportamentos pecaminosos, o espírito imundo sai, mas se não preencher o vazio com a presença do Espírito Santo, a Trindade, através da fé em Jesus Cristo, estará vulnerável a uma influência ainda pior. A vida da pessoa fica aparentemente limpa, mas a ausência de Deus a torna um alvo fácil para o retorno do mal. A menção de 7 espíritos piores, Mateus 12, 45, indica que o pecado, quando retorna, pode ser ainda mais destrutivo e opressor do que antes. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado para uma fé autêntica e um relacionamento contínuo com Deus. Não basta abandonar pecados. É essencial convidar Jesus Cristo para habitar em nossos corações, permitindo que o Espírito Santo nos guie e transforme. Este versículo é especialmente relevante considerando o tema geral de Mateus 12, no qual os fariseus procuravam sinais, mas rejeitaram o próprio Messias. O versículo adverte que a religiosidade vazia pode ser ainda pior do que o pecado aberto, pois cria uma falsa sensação de segurança espiritual, deixando a pessoa vulnerável ao mal. Este chamado ecoa através do capítulo, pois no versículo anterior, Jesus conta a parábola do sinal de Jonas e da rainha de Sabá, indicando que a fé autêntica é mais importante do que os sinais e maravilhas. Referências cruzadas, Lucas 11, 24 ao 26, este trecho, um paralelo a Mateus 12, 43 ao 45, oferece uma descrição semelhante da parábola do espírito imundo que retorna. A comparação entre os dois relatos reforça a importância da mensagem e a urgência do aviso. A presença deste relato paralelo em Lucas sugere que a parábola era uma parte importante do ensino de Jesus sobre a necessidade de uma fé genuína. Gálatas 5, 16 ao 26. Este trecho de Gálatas fala sobre a luta entre a carne e o espírito, contrastando as obras da carne com o fruto do espírito. Ao nos livrarmos das obras da carne, pecados, precisamos cultivar o fruto do espírito, amor, alegria, paz, etc., para evitar que o vazio seja preenchido por algo pior. Gálatas 5, 16 ao 26 demonstra que a vida cristã não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas também de cultivar a virtude, através do poder do Espírito Santo, estabelecendo um relacionamento mais profundo com a Trindade. Estudo Bíblico. Mateus 12, verso 44. Aqui está um estudo bíblico sobre Mateus 12, 44, conforme solicitado. Introdução.
Mateus 12 é um capítulo crucial no Evangelho de Mateus, marcando uma escalada na oposição a Jesus por parte dos fariseus. O capítulo começa com controvérsia sobre a observância do sábado, segue com a cura de um homem com a mão ressequida, a acusação de que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, e termina com a rejeição de um sinal. Em meio a tudo isso, a parábola do espírito imundo que retorna à casa vazia, Mateus 12, 43 ao 45, e especificamente o versículo 44, serve como um alerta sobre os perigos de uma libertação superficial e a necessidade de um preenchimento completo com a presença de Deus. A parábola adverte contra a mera ausência do mal, enfatizando a importância de substituir o vazio por algo positivo e duradouro. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural do primeiro século na Palestina judaica é essencial para compreender a passagem. A crença em espíritos e possessões demoníacas era generalizada. A sociedade judaica buscava a libertação do mal, mas muitas vezes se concentrava em rituais externos, sem uma mudança interna genuína. A ênfase de Jesus no arrependimento do coração e na transformação interior contrasta fortemente com essa abordagem legalista e superficial. A referência a uma casa limpa e arrumada pode ser interpretada como uma alusão à tentativa de Israel de se purificar exteriormente, através do cumprimento da lei, sem necessariamente haver uma mudança radical de coração e a recepção da graça de Deus. O convite de Jesus ao discipulado e a promessa do reino de Deus representam uma alternativa a essa religiosidade vazia. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12, 44 é uma advertência sobre os perigos da conversão superficial e da reforma moral, sem a genuína obra do Espírito Santo. A casa representa a vida de uma pessoa que foi libertada de alguma forma do mal, mas permanece vazia da presença de Deus. Meramente remover o mal não garante a segurança espiritual. A parábola enfatiza a necessidade do preenchimento com o Espírito Santo, para evitar que o mal retorne com ainda mais força. A casa desocupada, varrida e arrumada sugere uma tentativa de auto-melhoria ou religiosidade vazia, que não oferece resistência ao retorno do mal. Teologicamente, essa passagem sublinha a doutrina da depravação total, que reconhece a incapacidade humana de se libertar do pecado, e a necessidade da graça divina. A obra de Cristo na cruz nos liberta do poder do pecado, mas o preenchimento contínuo com o Espírito Santo nos capacita a resistir à tentação e a viver uma vida que agrade a Deus. Portanto, para os crentes de hoje, a aplicação é clara: buscar uma relação profunda e contínua com Deus através da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes, para que nossa casa esteja cheia da presença do Espírito Santo e resistente ao retorno do mal. Referências cruzadas. Lucas 11, 24 ao 26. Este trecho é um paralelo quase exato de Mateus 12, 43 ao 45, e oferece um reforço adicional da mesma advertência. Ambos os textos sublinham o perigo de uma libertação incompleta e a importância de preencher o vazio com a presença de Deus. Ao comparar os dois relatos, entendemos que a mensagem é central para o ensino de Jesus. Gálatas 5, 16 ao 26. Esta passagem oferece uma explicação de como se manter cheio do Espírito Santo. Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. A chave para evitar o retorno do mal não é apenas evitar o pecado, limpar a casa, mas também cultivar ativamente as virtudes do Espírito, encher a casa. Paulo oferece orientação prática sobre como cultivar a presença do Espírito em nossas vidas. Espero que este estudo seja útil. Estudo bíblico, Mateus 12, verso 45. Aqui está um estudo bíblico sobre Mateus 12, 45, usando a Nova Bíblia Viva, conforme solicitado. Introdução, Mateus 12, 45. É a conclusão de uma parábola de Jesus sobre um espírito imundo que retorna a uma pessoa de quem havia sido expulso. Este versículo é crucial dentro do contexto do capítulo 12, onde Jesus confronta a incredulidade e a oposição dos fariseus. A parábola serve como um aviso severo sobre o perigo de uma libertação superficial, sem uma genuína transformação interior e um compromisso contínuo com Deus. A negligência espiritual abre a porta para uma influência demoníaca ainda maior e, consequentemente, um estado de destruição. Contexto histórico.
O capítulo 12 de Mateus está repleto de tensões entre Jesus e os fariseus. Vemos Jesus desafiando as interpretações legalistas do sábado, versículos 1 ao 8, realizando curas milagrosas, versículos 9 ao 14, e sendo acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, versículos 22 ao 30. A incredulidade dos fariseus, apesar das evidências claras do poder divino de Jesus, é um tema central. A demanda por sinais adicionais, versículo 38, demonstra a dureza de seus corações. A parábola do espírito imundo, portanto, deve ser entendida dentro desse contexto de resistência e rejeição. O paralelo com a geração perversa é importante, pois essa geração era privilegiada com os ensinamentos e milagres de Jesus, mas ainda assim o rejeitava. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante trinitário, Mateus 12:45 adverte sobre os perigos de uma conversão, ou libertação superficial. Simplesmente remover influências negativas sem preencher o vazio com a presença e o poder do Espírito Santo, deixa a pessoa vulnerável a uma recaída ainda mais grave. A casa desocupada, varrida e arrumada representa uma vida que foi limpa de alguns males, mas não foi preenchida com a fé genuína em Cristo. A obediência à sua palavra e a presença constante do Espírito Santo. O retorno do espírito imundo com 7 outros piores, simboliza uma deterioração espiritual ainda maior. Isso ressalta a importância da perseverança na fé, do discipulado constante e da busca por uma relação profunda e contínua com Deus. Não basta apenas limpar a casa. É essencial enchê-la com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie, fortaleça e transforme à imagem de Cristo. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara. A fé cristã não é um evento único, mas um processo contínuo de entrega, aprendizado e crescimento na graça. O versículo é um alerta contra a complacência espiritual, exortando-nos a permanecer vigilantes em nossa fé e a buscar um relacionamento íntimo e transformador com a Trindade. Veja as referências em Lucas 11:24 ao 26. Esta passagem é um paralelo direto em Lucas, fornecendo detalhes adicionais à parábola. O contexto é semelhante, com Jesus confrontando a incredulidade e a demanda por sinais. A correspondência entre os dois textos reforça a importância da mensagem central da parábola. A leitura combinada dos dois evangelhos permite uma compreensão mais rica e completa da advertência de Jesus. 2 Pedro 2:20 ao 22. Essa passagem adverte sobre o perigo de retornar aos pecados depois de ter escapado das contaminações do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de Pedro ecoa a ideia de que um retorno à vida antiga pode ser pior do que o estado inicial. A comparação com o cão que volta ao seu vômito enfatiza a repulsa de Deus pela apostasia e a importância de uma transformação genuína e duradoura.